que eu faço como programador? Qual que é o meu trabalho? Qual que são as minhas tarefas? Eu escrevo só linha de código? Quanto tempo eu passo codando? O que eu faço? Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano, esse canal chama Lucas Montano e se tu não me conhece, eu sou programador, já faz um bom tempo, eu programo desde quando eu tinha 12 anos de idade, comecei com VB, depois fui para PHP, Java e atualmente eu trabalho como Android Engineer aqui na Holanda, em Amsterdã. Então eu gostaria de falar para vocês sobre o que um programador faz. E o motivo pelo qual eu quero gravar isso é o seguinte. No último vídeo que eu postei aqui no canal, que o vídeo se chama Fim dos Programadores, né? Esse baita clickbait. O último vídeo que eu postei no canal, muita gente percebeu uma fala que eu disse, que a nossa tarefa como programadores nunca foi de escrever o código, nunca foi de furar o cartão. A nossa tarefa como programador vai além disso. E eu recebi muito comentário perguntando... tá, mas qual que é a tua tarefa como programador? Então, se tu tá entrando agora na área e tu ainda não tem a visão completa do que a gente precisa fazer como programador, esse vídeo vai ser perfeito para ti. Se tu é novo por aqui, eu aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho. Então, se tu quer saber sobre carreira na tecnologia, sobre tecnologia em geral, programação, sobre... eu não sei o que mais que a gente pode falar aqui no canal, sobre estilo de vida, sobre café, sobre morar no exterior. Se tu curte tudo isso aí, se inscreve aqui no canal e clica no sininho, como eu já falei, para ficar por dentro dos próximos vídeos. Job to be done. Qual que é o nosso trabalho como programador? O que a gente precisa resolver? Praticamente, a gente só precisa fazer uma coisa. A gente precisa resolver problemas. E esses problemas podem ser um problema técnico, pode ser um bug em algo que tu já criou, ou pode ser o problema de algum cliente, o problema de alguma pessoa, e que tu quer construir uma solução, tu quer construir uma nova funcionalidade, tu quer construir um produto inteiro para resolver o problema de alguém. Então a gente pode separar aí o nosso dia a dia como programador entre resolver problemas técnicos gerados sobre um código que já existe, tu vai corrigir um bug, ou tu vai criar algo novo. Para criar algo novo, tu tem um desafio técnico de tomar as decisões técnicas para criar esse algo novo e também o desafio técnico de encaixar isso em algo que já existe. Eu vou dar alguns exemplos nesse vídeo, então não se preocupa. Vamos pegar, por exemplo, uma aplicação que a gente está bem acostumado a utilizar, que é aqui o YouTube. Essa caixinha mágica aqui que transmite esse vídeo aí para tua telinha. Vamos pegar o exemplo do YouTube. O YouTube tem um problema porque ele ganha dinheiro com anúncios, tá? Não é um problema, tá? Mas vamos imaginar que o YouTube tenha um problema e esse problema é importante ser resolvido porque o YouTube ganha dinheiro com anúncios. Não sei se tu sabe, mas o Google em si ele é uma empresa de mídia e ele tem cerca de 70% da sua receita baseada em anúncios. Ele ganha muito dinheiro com ads. Uma das coisas que é bem preocupante para o YouTube, que é um produto do Google, que ganha muito dinheiro com ads, com anúncios, uma das coisas mais importantes para o YouTube é curadoria de não só o conteúdo, mas também de quem assiste o conteúdo. Porque quem assiste o conteúdo vai ser aqueles mesmos que vão assistir os anúncios e que por sua vez só vão dar um retorno financeiro para os anunciantes. E esse retorno financeiro para os anunciantes vão fazer com que eles coloquem mais dinheiro na máquina de anúncios. Então é muito importante para o YouTube manter somente aquelas pessoas que estão ali consumindo anúncios que tem um fit com ela, que tem uma conversão com essas publicidades. Então o problema que o YouTube tinha e ainda tem é que existem muitas contas fakes ou inativas aqui no YouTube. E essas contas fakes e inativas, elas prejudicam a proposta de valor do produto. Recentemente o YouTube ele conseguiu criar um serviço que desinscreve automaticamente contas inativas ou fakes de canais do YouTube. É complicado para quem é criador de conteúdo aqui no YouTube,
porque às vezes é um baque. Então vamos dizer que tu trabalha no YouTube e tu é um programador lá, tu é uma programadora, tu é um engenheiro no YouTube e tu recebe esses requisitos, tu recebe instruções, tu recebe pedidos do teu time de produto para resolver esse problema das contas inativas e fakes. Para resolver esse problema, tu como programador, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que trocar uma ideia com o time de produto, vai ter que exigir requisitos se ele ainda não te deu, de como que tu identifica que uma conta é inativa ou fake, para que tu possa converter esses requisitos de identificação de contas inativas e fakes em linhas de código. Então, antes de escrever a tua linha de código, tu precisa entender o que é uma conta inativa. Uma conta inativa é aquela conta que ainda possui login e senha no YouTube, mas não logou nos últimos 30 dias, ou não iniciou nenhuma sessão nova nos últimos 30 dias, ou então, quem sabe, não assistiu nenhum vídeo nos últimos 60 dias, ou não abriu uma notificação, um push notification nos últimos 15 dias. Como é que tu identifica que uma conta está inativa? Então, tu como programador, tu tem que exigir esses requisitos, o Product Owner, o analista, ou qualquer que seja a hierarquia de cargos, de responsabilidades que tu tem no teu projeto, vocês precisam se comunicar e entender os requisitos, e entender o que define os atores e o que define um status de inativo. Então, como eu falei, quem vai ser o responsável por identificar quem é um usuário inativo, por escrever a documentação explicando, olha, um usuário que não loga nos últimos 60 dias é inativo. O responsável vai variar de empresa para a empresa. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, hoje, o time de produto, o time de design, o time de desenvolvimento trabalha junto para entender os requisitos que vão ser necessários serem implementados para resolver o problema. O desenvolvedor, o programador, a programadora é envolvida em todo o processo de análise. Isso é o caso na empresa onde eu trabalho. Tem outras empresas que o Product Owner ou um analista de negócio, ele já vai vir com os requisitos do que significa um usuário inativo, e tu como engenheiro, como programadora, tu só vai ter que ler esses requisitos e verificar no teu código do teu projeto atual quais são as barreiras técnicas que tu pode vir a enfrentar ao tentar atender esses requisitos. O responsável por analisar o problema vai depender da estrutura da empresa que tu trabalha. Então, no meu caso, na empresa onde eu trabalho, os programadores, as programadoras, elas estão envolvidas do processo inteiro. E eu gosto muito desse formato. Independente do momento que tu, como programador, é envolvido na resolução do problema, tu tem a responsabilidade de olhar o teu código-fonte, de olhar o projeto atual. No caso, no nosso exemplo aqui, é olhar para o código-fonte do YouTube e tentar identificar todos os riscos técnicos ao tentar resolver esse problema, ao tentar implementar um novo serviço, a corrigir um bug, a atender algum requisito. É tua responsabilidade, independente da etapa que tu foi incluído na conversa, investigar tecnicamente no código-fonte já existente os impactos que isso pode ter. Um exemplo de risco que um programador lá no YouTube pode ter enfrentado. Recentemente, como eu falei, então, o YouTube lançou esse serviço que desinscreve automático contas inativas e fakes de outros YouTubers. E o que acabou acontecendo no meu caso é que nas últimas 48 horas eu perdi 3.000 inscritos no meu relatório de analytics do YouTube. Porém, na minha página pública aqui do meu canal, tu vai ver que eu não perdi 3.000 inscritos. Ou seja, nós podemos supor aqui que o YouTube tem dois serviços de contadores de inscritos, duas partes do código-fonte e dois serviços rodando independentes um do outro que geram a conta de quantos inscritos tu tem. E para colocar um pouco mais de complexidade aqui, enquanto no meu Analytics de YouTuber eu estava perdendo 3.000 inscritos, no meu profile público eu estava ganhando 300. Eu nunca cheguei a perder 3.000 e, além do mais, eu ganhei 300. Então a fonte de dados do número que está na minha página pública aqui do YouTube não é o meu número que está no Analytics. Não é um delay de dados aqui. Eles de fato consomem dados de gatilhos independentes, de partes que rastreiam o usuário independentes. Então aqui nós temos claramente um desafio técnico para qualquer programador que esteja trabalhando no YouTube. Quando entra no projeto, é entender o que o projeto faz, entender da onde que vem esses números, para depois poder implementar uma nova funcionalidade em cima desse número de inscritos, por exemplo.
Então vamos dizer que tu entrou lá no YouTube, tu é um programador lá, tu tá há 6 meses lá, tu já deu uma lida no código, tu entendeu um pouco como é que funciona toda essa história dos contadores, da onde que os dados vêm, qual que é a diferença dos dados que vêm para alimentar o contador público e os dados que vêm para alimentar o contador no Analytics. Digamos que tu já entendeu isso. E aí o Product Owner lá, o time de design, ele pede para ti uma nova funcionalidade, que é enviar uma mensagem de parabéns quando um YouTuber atinge 100 mil inscritos. Digamos que é isso que tu tenha que fazer, mandar uma simples mensagem de parabéns quando alguém atingiu 100 mil inscritos. Tu, antes de escrever a tua linha de código para mandar essa mensagem, que vai ser super simples, provavelmente tu pode resolver isso com 4 linhas de código. Antes de escrever essas 4 linhas de códigos, tu precisa olhar no teu sistema, da onde que vem os dados e depois perguntar pro teu time de produto quais dados tu deve considerar. Se é os dados utilizados hoje no Analytics ou os dados utilizados hoje no perfil público. Então também exige um trabalho teu como programador de entender tudo que tu tem no teu projeto hoje tecnicamente e trazer essas questões pro teu time de produto, pro teu Product Owner, pro teu Project Owner, pro teu analista de negócio ou qualquer que seja o stakeholder, qualquer que seja responsável por essa funcionalidade. Tem que levar esses problemas técnicos para que vocês possam chegar num consenso e depois documentar isso, para aí sim tu poder escrever essas 4 linhas de código. Então, como vocês podem ver, o trabalho do programador inicia na pesquisa. A pesquisa feita no código-fonte do projeto existente, a pesquisa feita com analista de negócio, com Product Owner, com time de design, com teu Tech Lead, a pesquisa feita nos repositórios de projetos que giram em torno do projeto que tu está trabalhando. Então, tudo inicia na pesquisa. Encostar no código, escrever a tua linha de código é a última parte e nunca foi de fato o job to be done. Nunca foi a tarefa que tu tinha que fazer. A tarefa que tu tinha que fazer é resolver o problema. E essa parte de escrever a linha de código é só uma parte dela. E que conforme os anos forem passando agora, a gente pode receber ajuda de inteligências artificiais que escrevem um código para ti no autocomplete da vida, usando o Tab9, usando outros plugins que já estão disponíveis hoje em dia. Então, a maneira que a gente escreve o código vai evoluir, mas esse nunca foi o nosso trabalho no final das contas. Outra responsabilidade importante de qualquer programador, programadora, é fazer estimativa de esforço. Deixa eu ler a definição do Wikipedia aqui do que é uma estimativa de esforço. No desenvolvimento de software, a estimativa de esforço é o processo de prever a quantidade mais realista de esforço ao resolver uma tarefa. Pode ser expressa em termos de horas pessoa ou dinheiro. Interessante. Bom, eu posso dizer que, com bastante experiência, eu posso afirmar aqui para vocês que fazer a estimativa é algo sempre complexo, porque 99,9% dos casos a gente vai estar trabalhando com dados incompletos, com informações que conflitam, com requisitos que são ambíguos. Então, a estimativa sempre vai estar errada. Tu nunca vai acertar 100% na tua estimativa. Mas mesmo sabendo que a tua estimativa nunca vai estar 100% correta, fazer estimativa de esforço é super importante. Ela é importante para ajudar o time de produto a priorizar as tarefas, ela é importante para te entender a velocidade do teu time e ela é importante também para que todos os envolvidos no projeto consigam entender a distância do time técnico com o projeto que já existe. Lucas, mas o que isso quer dizer? Fazendo estimativas e errando nas estimativas, tu consegue entender o quanto legado tu tem no código, quantas inconsistências, quantas maneiras diferentes tem já no projeto para resolver o mesmo problema. Tudo isso são fatores que vão prejudicar a tua estimativa. Então, no momento que teu time começa a errar muito nas estimativas, tu consegue levantar uma bandeira amarela e aí saber que talvez esteja na hora de aproximar o teu time técnico do código do projeto e melhorar esse projeto, refatorar, mexer na arquitetura para que tu consiga ser mais consistente no tempo de desenvolvimento das tuas tarefas. Próximo e último item aqui da minha lista de tarefas é a comunicação. É comunicação entre times. Atualmente eu trabalho como Android Engineer, mas por muitos anos eu trabalhei como programador back-end. E eu sei que as responsabilidades de comunicação
são diferentes. Por exemplo, tu como programador back-end, tu muitas vezes vai ter que lidar com quebras de contrato entre os aplicativos, entre o front-end web, com as APIs que tu criou. Vai ter que versionar essa API para que tu consiga manter antigos aplicativos, digamos, versões antigas do teu aplicativo que já está instalada no device dos teus usuários. Tu vai ter que continuar suportando essa API aqui, que antes estava no ar há 1 ano atrás, quando tu lançar uma nova versão de uma mesma API, do mesmo endpoint. Independente se tu está usando RESTful, se tu está usando GraphQL, tu vai ter que de alguma forma implementar um versionamento. Tu vai ter que versionar os teus esquemas do GraphQL, tu vai ter que ter documentado como que era antes e como que é hoje, porque provavelmente vai ter programador suportando ainda versões antigas daquele aplicativo. E tu como programador de apps, tu também tem que entender que assim que tu lança o aplicativo na loja, ele é eterno. Nem todos os usuários atualizam o teu aplicativo. Então tu tem que entender também, sempre quando um endpoint for quebrar ou quando o back-end divulgar que está mexendo em alguma API, tu como programador mobile, é a tua responsabilidade estar atento a isso e apontar. Cara, não mexe nessa API porque vai quebrar clientes que estão usando o meu app da versão 1, sei lá, alguma coisa assim. Por exemplo, se tu é programador front-end, vai ser a tua responsabilidade comunicar as limitações de cada navegador, por exemplo. O teu product owner, o teu stakeholder, o teu time de design, não necessariamente tem um domínio técnico sobre como um script vai rodar em todos os navegadores que existem na internet. É tua responsabilidade como programador front-end, por exemplo, ao receber, o requisito técnico de UI, de UX, ao receber alguma tarefa para ser implementada, é tua responsabilidade como programador front-end analisar todas as dependências do teu projeto, todos os navegadores que hoje estão marcados como suportados, pelo teu produto e levantar a bandeira para o time de design que algumas coisas talvez devam ser modificadas. Independente da área que tu trabalha como programador aí, tu sempre vai começar com pesquisa. Tu nunca vai começar escrevendo uma linha de código. Bom, existem várias outras coisas técnicas que um programador precisa saber, além de escrever a linha de código. E comenta aqui embaixo se eu esqueci de alguma delas e qual que é a tua tarefa como programadora, como programador. Comenta aqui embaixo, eu adoraria ler os comentários de vocês. E também vai ajudar quem está começando agora na área a entender um pouco mais do que é o nosso trabalho. Um forte abraço e eu te vejo no vídeo de amanhã, agora que tu já está inscrito aqui no canal.